Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. O programa Em Pauta hoje vai conversar sobre eleições. Para onde queremos ir? Você tem acompanhado o horário eleitoral obrigatório, gratuito? Você tem acompanhado as campanhas? Você tem acompanhado o vai e vem das falas, dos inscritos, das interações? Você talvez esteja até, quem sabe, cansado de eleições, não é verdade? Mas a gente precisa conversar, a gente precisa debater, a gente precisa partilhar. E nesta noite nós vamos, conversar e muito sobre eleições, para onde queremos ir. Só que no início desse programa, nós temos a alegria também hoje de celebrar o dom deste amigo que já está conosco já há muito tempo. Só de programa Em Pauta já são aí pelo menos uns 9 anos, no ano que vem faremos 10 anos. Em primeiro lugar, agradecendo e muito ao pessoal de BH pelos 4 anos de gravações em Belo Horizonte, o nosso abraço, a nossa gratidão, a partir da direção da nossa TV lá em Belo Horizonte, a Viviane hoje, anteriormente a Franciele, todo o povo que povoava esta TV, os amigos, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E ao mesmo tempo aqui em São Paulo, essa nova temporada do programa Em Pauta a partir da capital paulista, nosso agradecimento a partir da Ludmila e todas as outras meninas, rapazes que compõem essa TV aqui na capital paulista. Nosso muito obrigado pela acolhida, por esse novo tempo do programa Em Pauta aqui em São Paulo, pois já estivemos aqui no passado, não é? E a alegria de celebrar justamente nesses retornos a São Paulo o aniversário do nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia Moral, presidente da Editora Vozes, palestrista, este celebrante, esse homem de fé que tem nos acompanhado ao longo desses muitos e muitos anos, e a gente vai aprendendo também a admirá-lo, a querê-lo bem e a rezar pela sua vida, pela sua vocação. Então, parabéns, Frei Moser. Muitos anos de vida. Muito obrigado. Obrigado aos telespectadores. Eu estou completando 50 anos, já vi Abraão, e mais alguns. Pois é. Mais alguns. Mas, que bom, viu? Graças a Deus. Parabéns. Em saúde. Muito bem, né? Parabéns, Frei Moser, que bom, viu? E a alegria de ter presente aqui conosco o professor Pedro Arruda. Ele é doutor em Ciências Sociais e professor do Departamento de Política da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, a PUC-SP. Também é um pesquisador, já tem alguns livros aí, agora está trabalhando mais um sobre essa transição democrática no Brasil, pois é realmente muito importante e alguém mais do que capacitado para conversar conosco nesta noite. Professor Pedro, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta. Boa noite, obrigado pelo convite, espero contribuir para o debate. Tá certo, olha, e para a gente começar a nossa conversa, antes, porém, vamos à nossa matéria de abertura para você ter aquela rápida panorâmica da temática da noite. Acompanhe, por favor. O assunto agora em evidência são as eleições, principalmente depois da tragédia com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Os especialistas preveem que estas serão eleições bastante disputadas. O número das pessoas que quer mudança já estaria atingindo a casa dos 75%. Entretanto, uma grande parcela que quer mudanças não estaria sabendo bem a quem escolher, sobretudo no caso da presidência da República. Eleições. Para onde queremos ir? No Em Pauta desta noite. Muito bem, está aí para você, não é? Rapidamente, eu quero conversar aqui a nossa conversa, porque esse número é um número bastante interessante, o professor Pedro, porque 75% das pessoas escutadas, pesquisadas, querem mudanças, já não querem continuar do mesmo jeito, levando a coisa da mesma forma, querem mudanças. Essas mudanças, elas de fato, essa sensação de insegurança, sensação de estagnação, sensação de corrupção, sensação de vários elementos aí, elas de fato, elas reproduzem esta mudança parte da nossa população? Bom, eu acredito que em primeiro lugar é preciso questionar qual que é o significado dessas mudanças que a população reivindica, porque não existe um consenso também. Desde as manifestações que aconteceram em junho do ano passado, a gente vê que também, entre os próprios manifestantes, não havia um consenso sobre o que se pretendia realizar. É verdade que essa exigência por mudança representa também um sentimento difuso contra tudo que está aí, entre aspas,
Mas quais mudanças deveriam ser realizadas? É a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma política? Alguns manifestantes defendiam a desmilitarização da polícia, outros ligados ao movimento sindical, a redução da jornada de trabalho. E não existe um consenso entre as pessoas sobre o alcance, inclusive, dessas mudanças, né? Então, é preciso também tentar identificar, fazer um mapeamento justamente da população, porque existem diversos segmentos, evidentemente, da população, e cada um defende uma mudança diferente. Alguns defendem, por exemplo, a redução da maioridade penal, outros são a favor da manutenção dessa idade de 18 anos, uns defendem a pena de morte ou de prisão perpétua, outros são contrários, enfim, né? Outra questão, né, que deve ser levada em consideração é quais mudanças, né? Quando se fala de corrupção, é corrupção dos governos estaduais, do governo federal, do partido A, B ou C, porque muitas vezes também essas denúncias acabam se tornando seletivas, né? Muitos, inclusive políticos, acusam seus adversários de corrupção e estão também muitas vezes envolvidos nesse mesmo esquema. Então é necessário fazer uma análise um pouco mais detalhada do que se pretende com essas mudanças, até porque, como a gente pode constatar, esse desejo de mudança não se reflete, por exemplo, nas pesquisas eleitorais. Há uma grande parcela do eleitorado que deseja mudanças, inclusive mudança de governo, e outros defendem que essas mudanças sejam feitas justamente com o mesmo governo. Então, são coisas bastante distintas. Porque aí que está, Frei Moser, é mais do que A ou B, mais do que a alternância de poder, o caminho das mudanças, algo que se dá para perceber, pelo menos aí, não é nas ruas, a gente tem aí o reflexo das últimas manifestações, são mudanças de linha mais estrutural. Mas em termos estruturais, a gente está falando o que, afinal das contas? De modelo, de governo, a gente está falando de estratégia que funcionou, que não funcionou, algumas coisas que deviam ser atacadas no sentido de infraestrutura, transporte, habitação. Do que estaríamos falando, então, afinal das contas? Eu gostei muito da colocação do Dr. Pedro. A gente tem aí um leque de interrogações, não é? E de ansiedade, o desejo de algo de diferente, sem conseguir definir. Isso já é um primeiro passo importante para a democracia. Agora, no tocante aí à questão da alternância do poder, eu acho que a gente tem que aprender com a história. Por exemplo, um Salazar, ele começou muito bem, melhores intenções, foi o salvador de Portugal. Sim. E acabou como acabou. A mesma coisa Franco, não, dentro de uma revolução, tudo bem, sangrenta, etc., mas em si a ideia dele parecia muito boa, mas depois virou aquela ditadura que nós sabemos. Em outras palavras, a alternância, eu acho que é essencial à verdadeira democracia. Agora, só alternância não basta trocar A por B, etc. Aí começam, não é? Modelos. Que modelo? Onde haja efetiva participação maior da população, não é? Não com assembleias, mas a população através do que, desde Leão XIII, 1891, se chama exatamente isso, não é? Vamos dizer assim, corpos intermediários, ou seja, entre o poder, não é, e a população tem que haver uma organização espontânea, não ditada de cima para baixo, mas que representa esses anseios e canaliza e purifica, porque muitas vezes são coisas assim que não têm muita consistência. Então, me parece que a reforma ela passa pela alternância, mas muito mais ainda pela mudança da concepção do que é governar um país. E, sobretudo, dentro do nosso contexto, é uma confusão tão grande, não é? Porque, no fundo, você não tem praticamente um partido, nem 20 partidos, nem 30 partidos, é a base aliada, mas chega no fim, você se pergunta, mas é o quê? Quem é quem? Não é? E eu acho que tem que ser repensado também por aí. Como estruturar, vamos dizer, programas de governo, não é? Sobre os quais nós iremos nos pronunciar, e não tanto contra fulano ou cicrano, não.
a gente tem que pegar a coisa mais profunda. Também em termos de economia, essa história de ficar dizendo, porque olha aí, ó, nós estamos vivendo uma crise como reflexo da crise da Europa. Eu acho que quem fala isso não foi a Europa, ou ao menos não viu nada. O que é isso? Portugal tem suas dificuldades, sim, mas Portugal é um pequeno país. A Espanha até certo ponto, mas vai na Bélgica, vai na Alemanha, vai na Holanda, vai para, vamos dizer, Áustria. Não, não é bem assim. Vai dizer, houve um período de hesitação, 98, né? 2008, houve, sim, mas eu acho que já superou. E volto esses argumentos que nós estamos sofrendo as consequências. Não, não é por aí. Nós temos que repensar a nossa estrutura política, nossa estrutura econômica, não é? E, sobretudo, os grandes valores que são capazes de dar uma nova fisionomia à nossa nação. Porque o senhor concorda, professor Pedro, que a sociedade às vezes é um pouco levada por essas ondas, não é? Interessante que antes da Copa do Mundo, por exemplo, havia uma onda, não é, muito pessimista antes da Copa. Depois veio a Copa e o Brasil foi bem, não é? Começou bem, não é? Então, aquela mudança de humor foi se dando gradativamente. Depois que tomou aquele fatídico 7-1 ali, o humor voltou novamente ao pessimismo e agora estamos em plena eleição. Não é? E um momento de querermos avaliar para onde queremos ir, não é? Como é que a coisa deve proceder. Você não acha que, às vezes, a população, sociedade, até por conta daqueles meios, das instituições que influenciam, fica muito ao sabor desses positivismos e pessimismos, desses otimismos e essas situações assim? Eu acredito, em primeiro lugar, né, como você falou bastante em manifestações populares e também em eleição, que a política não se resume ao ciclo eleitoral. Ou seja, as pessoas não devem, eu acho que se a democracia, né, no seu sentido etimológico, na origem significa o governo do povo, nós também temos que questionar, né, em qual desses países atualmente considerados democráticos o povo realmente governa, né? Apenas depositar o voto na urna a cada 4 anos, sabendo que as decisões mais importantes do grande capital financeiro, daquelas empresas que financiam, não à toa, as campanhas eleitorais, enfim, é que determinam, né, que tomam as decisões mais importantes, são decisões de cima para baixo, né, seladas ali nos bastidores, entre 4 paredes, onde a população dificilmente participa, né? Então, havia também, em junho do ano passado, aquele sentimento de que essa democracia, com um modelo de participação indireta, essa democracia representativa, não atende a todas as exigências da maioria da população brasileira. Sabemos que, enfim, a correlação de forças entre os grupos, entre as classes sociais no Congresso Nacional, por exemplo, não é exatamente representa exatamente, por exemplo, os interesses da nossa sociedade. Tem muitos grupos e categorias profissionais que estão subrepresentados lá no Congresso Nacional, outros têm uma sobre-representação, e isso acaba distorcendo, inclusive. Então, muitas decisões que são tomadas pela maioria parlamentar, pela maioria dos deputados e senadores, não correspondem à vontade da maioria da população brasileira. Então, é interessante questionar algumas formas de participação mais direta da população. Um orçamento participativo, né? Ou seja, as assembleias, a população, por exemplo, definir, por exemplo, a destinação dos recursos que são arrecadados pelas unidades da federação, pelos municípios, pelos estados, pelo governo federal, ou seja, que a definição das prioridades também não fique apenas nas mãos de um punhado de pessoas. Enquanto isso já não acontece ainda, Frei Antônio Moser, algumas atitudes enquanto sociedade já foram tomadas, pelo menos para coibir, não é, a corrupção, a impunidade, coisas do tipo. Nós temos aí esta vitória que deve ser, não é, sempre celebrada, que é a vitória do Ficha Limpa, né, uma iniciativa da CNBB, juntamente com a OAB e outras instituições de credibilidade. Quer dizer, passos que foram dados, agora estamos aí com a própria CNBB lança um outro documento de eleições limpas, não é que devamos ter eleições limpas, porque, de fato, o voto não tem preço. Oh, meu Deus do céu, a gente já sabe isso logo a data. Tem consequências, não é isso?
Quer dizer, algumas coisas já começaram a acontecer para que, quem sabe, cheguemos aí a esse patamar que o professor elencava. Sem dúvida nenhuma. Quanto à ficha limpa, embora ainda tenha tantos recursos jurídicos para escapar, mas eu diria as raposas estão se sentindo assim um pouco ameaçadas. Antes entravam no galinheiro, faziam o que queriam, agora já tem maior prudência. Ou seja, eu diria um sinal de alerta, embora ainda não seja o que a gente esperava. Que realmente, não, você está julgado, não tem mais recurso, ponto final. Não é? Isso seria a primeira. A segunda observação é sobre as eleições limpas, mas eu prefiro deixar para depois do intervalo, porque isso requer um pouco mais de atenção. A ficha limpa já é um dado, só falta aprimorar, só falta cobrar, enquanto que as eleições limpas já pressupõem outras. Porque a questão de fundo está aí, não é? Para onde queremos ir. Então vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, porque daqui a pouquinho, não é? Já estaremos de volta com o programa em pauta. Um minuto só.